Então você já vai abrindo a sua Bíblia. Hoje nós vamos estudar mais um capítulo. Ah, boa noite, Pai. Boa noite para todos. Segundo livro de Pedro, 2 Pedro, capítulo 3. Segunda Pedro está bem lá no final da Bíblia, galera. Você já pode ir até em Apocalipse, que aí você vai voltar. Antes de Apocalipse tem as 3 epístolas de João, primeira, segunda e terceira. Kelly, Deus abençoe. Kátia, Deus abençoe. Irmã Lúcia, Deus abençoe. Pastora Kátia, Deus abençoe. Kevin Bacon na área. De boa, filhão? De boa? Boa, mano. O negócio que é de dia só na gíria, né, Didi? Deixar a turma chegar mais um pouquinho. A gente ainda tem 5 minutos. Como é que tá aí pra terra de vocês? Está chovendo muito? 2 Pedro, capítulo 3. Para cá, para minha terra, já deu uma chuva danada. Eu queria desde já sugerir não, pedir a vocês, esse vai ser o nossa terceira quarta-feira, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre alguns textos da Bíblia que falam sobre a volta de Jesus. Talvez a gente continue. Minha irmã Ângela, Deus abençoe a senhora. Deus abençoe. Que vem, mas eu também quero que você possa aqui sugerir algum tema que você quer que a gente possa ler aqui, um capítulo da Bíblia ou um livro que a gente possa ler, né? Então você pode sugerir. Provavelmente não vai ser aceito, mas vale, né? Vale tentar, né? Vale tentar. Então, se alguém tiver um tema que queira sugerir para a gente conversar, essa aqui também é a 8ª quarta-feira, né? 8ª, 7ª, 8ª, eu até me perdi, que a gente tá aqui na nossa leitura bíblica. Aline, Deus abençoe. Nesse novo formato que a gente tem se acostumado a fazer, né, turma? Mas é isso aí. Eu quero, antes de começar, expressar minha alegria. Na verdade, foram 2 dias muito corridos, mas dias que foram muito válidos. Hoje, entre cestas que fizemos tanto para as crianças quanto para adultos, nós entregamos, eu e o Evandro foi meu parceiro, estivemos juntos hoje o dia todo. Nós entregamos, eu acredito que 17 cestas entre adultos e crianças, né? Então, ainda temos algumas cestas que precisam ainda ser entregues, né? Vou lembrar isso também lá no final. Mas muito feliz, muito feliz, muito feliz. Cada cesta entregue, compramos uma forma de ovo para dar juntamente, as cestas das crianças,
sabe? Muito, muito legal. Então, eu fico muito feliz, eu fico muito feliz por a gente conseguir isso, né? Por a gente conseguir com que vocês possam estar nos ajudando nesse trabalho, né? Glória a Deus. Então, 2 Pedro, capítulo 3, a gente vai estar lendo. Eu vou dizer uma coisa para vocês, essa leitura ela é um pouquinho mais complicada, tá? Nós fizemos 2 Tessalonicenses capítulo 4, 2 Tessalonicenses capítulo 5. Capítulo 4 nós falamos acerca, tudo sobre Pedrão, Deus abençoe meu filho. Tudo falando sobre a segunda volta de Jesus, né? Como nós tínhamos a Lena, né? A Lena, Deus abençoe, pastora Lena. Como a gente se propôs, estamos falando sobre a segunda volta de Jesus, irmão Ricardo, Deus abençoe. Segunda volta de Jesus, para a gente tentar entender um pouquinho, Deus abençoe, Helena, acerca sobre esse tempo, esse assunto tão importante, esse assunto tão precioso e muitas das vezes tão mal entendido, né? Muitas das vezes numa concepção um pouquinho diferente daquilo que a Bíblia nos mostra. E a gente tem tentado fazer a leitura bíblica de uma forma em que a gente possa tentar entender aquilo que o contexto passa mesmo para a gente, né? Qual é a ideia? Hoje a gente vai continuar falando sobre a segunda vinda de Cristo. Lembrando você que é da igreja já sabe, mas esse tipo de trabalho é algo que fazemos na igreja já há bastante tempo, mais de 2 anos, eu acredito, onde nós tiramos toda quarta-feira ou um livro da Bíblia ou um capítulo para a gente ler. Então a gente lê na igreja, todo mundo, e a gente vai pontuando, lendo cada versículo e, à medida do possível, tentando explicar, né? Como a gente já falou, muitos são autoexplicativos, não precisa de direcionamento. Alguns outros requer um pouquinho mais de cuidado, né? E a gente tenta, à medida do possível, tirar as dúvidas. Lembrando, como a gente sempre tem falado, né? A gente sempre tira como base a estudo da Bíblia de aplicação pessoal, mas todos os estudos que temos feitos aqui, todas as leituras, a gente toma como base, né? Como você está vendo aqui, ó, a 2 Pedro, né? Esse aqui, 2 Pedro e Judas, né? Então, tudo aquilo que a gente vai procurar falar, a gente tem como base aqui esse livro que entendo do reverendo Hernani Dias Lopes ser algo que agrega muito, que tem trazido muito conhecimento, né? Então vale a pena a gente investir e ter como base esse livro, né? Irmão Abel, Deus abençoe o senhor também. Então, pessoal, 7h30 no meu relógio, a gente já vai começar a nossa leitura. Então, antes eu quero que a gente possa fazer uma breve oração, pedindo que Deus nos abençoe. Amém? Feche os olhos aí onde você está. Peça para que Deus te direcione nessa hora, nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais uma quarta-feira que o Senhor nos permite ler a Tua Palavra, aprender um pouquinho mais, Senhor, principalmente sobre esse tema, Deus, tão relevante, Pai, tão importante para os dias de hoje, que é sobre a Tua segunda vinda, Pai. Fala conosco, nos ensina, Deus, vem te revelar a nós, vem nos fazer compreender, Pai, o quanto esse dia será especial, grandioso, poderoso, principalmente para nós, teus servos. Nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então vamos lá, irmão Abel, né?
Dona Helena Rosa, boa noite. Eu acho que é a irmã da pastora Maria Luísa, né? Eu acredito que seja. Deus abençoe. Letícia, Deus abençoe. Cida, Deus abençoe. Dona Benedita, com certeza está aí também, né? Vendo, então Deus abençoe também. Então vamos lá, pessoal. A gente está tratando sobre a segunda vinda de Cristo. Falamos na quarta-feira passada que esse assunto, ele é um assunto muito abordado em toda a Bíblia, em especial no Novo Testamento, principalmente pelo apóstolo Paulo. Hoje nós vamos ver um outro apóstolo abordando esse tema, que é Pedro. Né? Pedro vai estar falando sobre a segunda vinda de Jesus. Entendendo que a segunda vinda, e falei isso na quarta-feira passada, que a Bíblia fala mais sobre a segunda vinda do que a primeira vinda de Cristo, né? Tanto é importante o assunto. Então a gente está tentando de alguma forma conversar um pouquinho sobre isso, ler textos da Bíblia que falam sobre isso e tentar tirar algumas dúvidas em nome de Jesus. Este capítulo, ele é um pouquinho mais, eu não vou dizer complicado. Iranilde, Deus abençoe você em nome de Jesus. Né? Ele traz um assunto que gera um pouquinho de dúvida na forma como acontecerá. Deixa eu tentar explicar o contexto para vocês, para a gente começar a leitura, como a gente sempre fala. Pedro, aqui ele vai estar falando à igreja sobre o assunto da segunda vinda de Cristo, com um objetivo. E qual é o objetivo? Havia se infiltrado na igreja falsos mestres, né? Pessoas que estavam trazendo ensinos diferentes da doutrina dos apóstolos, da doutrina de Cristo. E o que esses falsos mestres estavam ensinando? Jesus vai voltar? Como ele vai voltar? Tá todo mundo sem som? Para a gente continuar, bom, eu vejo aqui que já está com som, aqui em casa tá bom. Pessoal, tá baixo, né? Tentem aumentar o som do próprio celular de vocês aí. A pastora Maria Luísa falou, o Jimmy falou que está baixo. Qual é a passagem? 2 Pedro capítulo 3. Aqui está normal. Pois é, tentem aumentar o som do próprio celular de vocês, pode ser isso aqui. Tá bom? Aqui na minha terra deu uma chuva muito forte. Não sei se na sua terra também. Talvez por conta disso esteja tendo essa dificuldade do som, mas a maioria aqui, estou com som. Lena não está com som, a Lena? Aqui tá bom, papai diz que não. Agora o negócio ficou complicado, tá meio a meio. Vamos fazer assim. Quem não está me ouvindo, digita 1. Quem não está me ouvindo, digita 1. Tia Angélica, Deus abençoe. Tia Angélica, tia Teresa, tio Rezende, Deus abençoe a todos. Beijo. Então, tá todo mundo me ouvindo? Ninguém digitou 1, então. Mas é meio... Pô, se não tá me ouvindo, não tem como saber que eu pedi para digitar 1 se não tá me ouvindo, né? Oh, meu Deus do céu. Que burro. Dá 0 para ele.
Então vamos lá, vamos tentar. Eu acho que voltou, né? Ok, então acho que voltou. Show de bola, galera. Né? Mas foi bem vacilo essa, né? Se você não tá me ouvindo, digita um. Pô, como é que o cara vai digitar? Ai, Deus do céu. Ai, perdi a concentração. Vamos lá, galera. Então qual é a ideia de Pedro? Qual é a ideia de Pedro? Ah, Pedro, ele está aqui. Tá chovendo na sua terra, sim senhora? Eita pau! O que tu tá digitando um, Adriana? Tu não tá me ouvindo? Ah, meu pai. Então vamos lá. Tá bom, tá bom. Você já estão demais. É aquele velho problema de vocês. A gente não pode dar um pé que aí já avacalha de vez, né? A gente não está na igreja. Na igreja o negócio aqui a gente tem que ter uma postura mais séria. Então me ajudem para que não fique feio. Sou eu que estou aqui, não é vocês. Então, ai Deus do céu. Então vamos lá. Luciana, Deus abençoe. Bentão, Deus abençoe, meu filho. Então vamos lá, pessoal. Vamos voltar. Qual é a ideia de Pedro aqui? Pedro, ele tem um objetivo. Ele quer alertar a igreja contra os falsos mestres, contra os falsos ensinos, contra aquilo que ele está chamando de escarnecedores. Era a ideia dos falsos mestres, dos falsos ensinos. Eles estavam trazendo o pensamento seguinte para a igreja. Cara, como é que Jesus vai voltar para julgar o mundo? Se nós estamos ouvindo que ele vai voltar e que Deus vai vir julgar o mundo. Mas nunca nada aconteceu de fato. Desde o início do mundo até agora, nada aconteceu. Então eles estavam querendo passar a ideia de que a volta de Jesus, o julgamento de Deus, era uma falácia. Era apenas uma forma dos profetas, dos apóstolos, trazerem algum tipo de medo e dúvida para o povo da igreja. Então, qual é o objetivo de Pedro aqui? Alertar e fundamentar esta ideia através de exemplos e através de atitudes que já aconteceram, ações que já aconteceram. E aí ele tece todo um argumento que a gente vai ler. Nesse texto, ele fala sobre como acontecerá essa segunda vinda para aqueles que estarão negando a existência de Deus, a pessoa de Jesus, aqueles que estão contra a ideia de Jesus como um Senhor e Salvador. Preste atenção, tudo aquilo que a gente vai ler aqui, você deve entender que a igreja, e quando eu falo a igreja, eu estou falando aqueles que são de Deus, aqueles que pertencem a Deus, aqueles que entendem a importância de Jesus, o sacrifício de Jesus, a missão de Jesus. Estas pessoas, a ideia é que elas já subiram, aquilo que a gente viu em 2 Tessalônica capítulo 4 e 5, já subiram. Isto que vai estar acontecendo, a igreja não vai estar mais aqui. Aqueles que servem a Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que servem a Deus, eles já não mais estarão aqui. Então, tenha esse entendimento, ok?
E é Pedro a pessoa que, de forma mais clara, mostra o que vai acontecer com a terra e com as pessoas que aqui estiverem, né? Então, de uma forma assim até bem forte, e a gente vai estar lendo em nome de Jesus, tá bom? Dado essa explanação de uma forma muito superficial, a gente vai começar a leitura, né? A leitura é grande, nós vamos ler os 18 versículos, tá bom? E aí a gente vai comentando como a gente já faz de costume, ok? Capítulo 3, 2 Pedro, o dia do Senhor. Diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que lhe escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e dos mandamentos do nosso Senhor e Salvador e dos apóstolos que a vocês lhes ensinaram. Até aqui não tem nenhum tipo de dificuldade de entender. O que Pedro está falando aqui? Ele diz assim: turma, essa aqui é a segunda carta que eu estou escrevendo novamente para você, e eu estarei repetindo aquilo que eu já falei na primeira, e vou estar falando novamente. Em ambas as cartas eu estarei usando de repetição. Pedro ele usa da repetição como um recurso pedagógico. Da repetição faz com que nós venhamos a assimilar, né, com mais facilidade aquilo que você ouviu uma vez, você lembrará, mas não na totalidade. Se você ouvir uma segunda vez, você vai absorver muito mais coisa. Se ouvir uma terceira vez, ainda muito mais. Então, e assim por diante. Quanto mais você ouve, quanto mais você tem o contato com algo, alguma coisa, você tem uma música preferida. Sua música preferida, você já ouviu ela de várias vezes. A primeira vez que você ouviu, você não guardou nada dela, ou quase nada, talvez um ou outro refrão. Mas com a repetição, você assimilou toda a letra, toda a melodia, toda a canção, né? Então Pedro ele usa disso, ele diz assim: olha, eu vou estar repetindo isso aqui novamente, para que vocês possam recordar, olha aí, recordar de forma clara, tá certo? Aquilo que já foi dito outrora. Ele diz: olha, eu estou escrevendo isso para que vocês possam despertar a lembrança de vocês que têm uma mente esclarecida, acerca daquilo que já foi dito. Dito por quem? Ele diz: dito pelos profetas, dito pelo próprio Senhor e Salvador, falando acerca de Jesus Cristo, e dito pelos apóstolos. Então ele começa falando aqui que o intuito dele é recordar. E o que ele quer recordar aqui? O que ele deseja lembrar? Da segunda vinda de Cristo. O objetivo dele aqui é recordar sobre a segunda vinda. Mas por que tanta necessidade de recordar, Fernando? Por que tanta necessidade de fazer com que a igreja, aquelas pessoas que foram o objetivo da carta, relembrem? Justamente porque eles estavam sendo alvo dos ataques dos falsos profetas. Então, como eles estavam sendo alvo dos falsos profetas, ele tenta relembrar de forma correta para que eles não se deixem persuadir. Ok? Beleza? Então vamos lá. Versículo 3.
Aí aqui ele começa a falar sobre os falsos mestres. Olha aqui. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias, preste atenção, últimos dias é um período que a gente precisa entender. Porque quando a gente pensa em último dia, e toda vez que você encontrar essa referência na Bíblia, a gente pensa assim que nos últimos dias é algo que vai estar acontecendo amanhã, né? Ou então daqui a um ano. Quando a gente diz, porque nós estamos nos últimos dias, e é verdade, nós estamos nos últimos dias. Mas a ideia da palavra últimos dias compreende um tempo que é desde a primeira vinda de Cristo até a segunda. Ok? Então, desde o tempo em que Pedro escreveu a carta, ele está falando aqui nos últimos dias, Paulo, Jesus, tudo isso já compreende a ideia dos últimos dias. Ok? Então, nós estamos vivendo os últimos dias? Estamos, mas não é a ideia de que neste tempo aqui eles não estavam vivendo. Não. A ideia de últimos dias deve ser compreendida como um período que vem desde a primeira vinda de Cristo até a segunda, ok? Esse espaço de tempo. Então a gente pode dizer, Fernando, pelo aquilo que você está falando, que nós estamos há 2000 anos vivendo os últimos dias? Perfeito, ok? Entenda dessa forma aqui no contexto, tá bom? Então ele diz assim, antes de tudo, saiba que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombadores e seguindo as suas próprias paixões. Então olha o que ele diz, que surgirão os escarnecedores, zombadores. A ideia escarnecedor é a ideia de alguém estar tratando com descaso algo importante em relação às coisas de Deus. E era exatamente isso que eles estavam fazendo, era exatamente isso que eles estavam usando, esses falsos mestres que traziam a ideia de um novo ensino, de um novo modelo, de um novo tempo, de uma outra forma de ver Deus, de ver os ensinos. Eles estavam, na verdade, escarnecendo, ou seja, tratando com descaso aquilo que era totalmente relevante. Não era um simples assunto, não se tratava de um simples pensamento. E, na verdade, nada que é relacionado a Deus deve ser entendido como algo simples, algo que possa ser tido e tomado como uma zombaria, com escárnio. Então o que ele diz? Que nesses últimos dias, esses falsos mestres, eles iriam escarnecer, eles iriam zombar, e a gente vai ver já a zombaria deles. E ele fala assim, seguindo as suas próprias paixões. O que é a ideia da própria paixão? É a ideia da sua própria vontade, do seu próprio entendimento, da sua própria compreensão. Eles estavam abrindo mão daquilo que a Escritura estava dizendo. Irmã Josi, Deus abençoe. Francisco, Deus abençoe. Francisco Moraes, Deus abençoe. Irmã Josi, Deus abençoe. Eles estavam abrindo mão do ensino. E, versículo 2, profetas, Jesus e apóstolos haviam ensinado para praticar as suas próprias paixões, aquilo que eles estavam entendendo. Ok? Até aí tudo bem? Se você não entendeu alguma coisa, você pode comentar aí, tá bom? Você pode dizer que você não entendeu e a gente tenta esclarecer, tá bom? Aí o versículo 4, ele continua. E eles dirão, quem vai dizer, quem estava dizendo? Os falsos mestres. E eles dirão, preste atenção, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação.
Preste atenção no que eles estavam falando. Você conseguiu me acompanhar? Eu vou até ler de novo. O que houve com a promessa da segunda vinda? Cadê Jesus? Cadê a volta? O que aconteceu? E aí eles não ficam tão somente na ideia da dúvida. Porque quando eles perguntam aqui o que houve com a promessa da vinda, eles estão colocando a negar. Porque eles dizem assim, desde o princípio, desde os nossos antepassados, já morreu gente, já morreu, aí vai continuar morrendo, e o que acontece? Nunca nada aconteceu. Tudo continua da mesma forma desde a criação. Então, vocês que estão falando que Jesus vai voltar, que Deus vai vir com juízo, que Deus vai julgar, em que momento houve julgamento? E vocês que estão esperando aí Jesus voltar há 2000 anos, e você que está me ouvindo aí, que está esperando Jesus voltar, e Jesus não volta, e você aí dizendo, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. A gente falou que Paulo, no tempo dele, na geração dele, acreditava que Jesus voltaria na geração dele. Nós falamos sobre isso. Então eles colocam em xeque. Eles chegam Você nota? Você nota porque no versículo 3, Pedro diz que eles são escarnecedores e zombadores? Né? E a gente hoje se depara, em algum outro momento a gente acaba se deparando com essa situação de pessoas que zombam, que fazem chacota, que brincam sobre essa ideia de um julgamento, de Jesus voltar, de Deus, da ideia de um Deus criador, de alguém que está regendo o universo, alguém que tem o domínio sobre todas as coisas. E a gente vê de uma forma que hoje isso acontece. Não há diferença. Não há diferença. Aqui essas pessoas, elas estavam tentando passar esta ideia, passar este pensamento, este argumento de que, isso é uma falácia. Julgamento, segunda vinda, Jesus julgando o homem, vai contar essa história para outro que comigo não sabe. Era mais ou menos isso que eles estavam trazendo como pensamento, ok? Aí continua. Alguma dúvida até agora? Tudo certinho? Versículo 5. Aí ele continua. Mas, porém, todavia, entretanto, eles, preste atenção nessa palavra, deliberadamente se esqueceram de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, está formado a água pelas águas. Preste atenção nisso aqui. O que ele está falando? Que esta ideia, este pensamento que eles estão tendo, não é por falta de memória, não é porque eles não compreenderam as Escrituras, não é porque eles não ouviram falar sobre o juízo, não é porque eles não ouviram falar sobre a segunda vinda. Eles resolveram ter este pensamento, eles resolveram ter essa linha de raciocínio, eles resolveram agir desta maneira de forma deliberadamente, ou seja, eles escolheram, eles têm um entendimento, mas resolveram abrir mão desse entendimento. O texto fala, deliberadamente esqueceram. Não foi falta de memória, mas foi falta de integridade. Foi falta de acreditar mesmo. É mais ou menos o seguinte, eles ouviram, eles entenderam, eles compreenderam e escolheram rejeitar. Não quero, não acredito nisso.
Cara, mas foi o profeta que falou. Não, não acredito. Não, mas foi Jesus que falou que ele vai voltar. Não, 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 não quero saber. Foi os apóstolos que estão ensinando. Não me venha com isso. Eu escolhi não acreditar na volta de Jesus. De forma deliberada, eles resolvem esquecer. Tudo certo? Aí Pedro, ele vem contra-argumentar isso agora. Ele contra-argumenta de duas formas. Primeiro, falando sobre a criação. Falando sobre a criação, porque ele diz assim, olha, eles de forma deliberada esqueceram, ou seja, eles resolveram assim agir, né, por vontade própria, e eles esqueceram, Ellen, Deus abençoe, eles esqueceram que há muito tempo, e aí ele fala sobre a criação. Bom, primeira coisa que ele está falando, nem sempre tudo foi da mesma forma. Porque no início das coisas, a terra era sem forma e vazia. Então, no início, Deus criou tudo. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus colocou as águas. Deus fez o mundo da forma como ele é agora, em um tempo aonde nada existia. Então, o primeiro argumento dele é esse. Bom, se você está falando que sempre foi sempre a mesma coisa, não. Houve um momento em que Deus criou tudo. Ponto. Primeiro argumento dele, foi esse aqui que a gente leu. Aí no versículo 6, ele vem com o segundo argumento. E qual é o segundo argumento? O dilúvio. Preste atenção. E esse segundo argumento, ele é mais forte. Por quê? Mais forte que eu digo, ele embate, ele vem contra, ele de alguma forma vem como um argumento que não deixa nenhum tipo de dúvida que Deus julga. Por quê? Porque o que Pedro vai estar dizendo aqui é que já houve um julgamento. Então não vem com essa história de dizer que desde sempre, desde os nossos antepassados, nada aconteceu. Vocês estão esquecendo que já houve um julgamento. Olha aqui, versículo 7. Ele diz assim: e olha, ele diz que pela palavra, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Pela palavra Deus criou tudo. Aí versículo 6. E pelas águas, o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Então o que ele está falando aqui? Do dilúvio. E o dilúvio foi o quê? O dilúvio foi um julgamento. O dilúvio foi uma forma em que Deus julgou aquela humanidade. Você conhece a história, o povo havia chegado a uma situação onde as suas ações, os seus atributos morais, espirituais chegaram a um nível totalmente deplorável e Deus resolve vir com julgamento com o povo. E esse primeiro julgamento, ele vem através das águas. Então as águas foram a primeira forma que Deus julgou a humanidade. Então, o que Pedro está falando assim, essa história de que ele, Deus, nunca julgou e tudo é a mesma coisa, é uma grande mentira. Vocês estão querendo acreditar nesta mentira, mas a verdade já houve um julgamento. Olha lá para trás. Dias de Noé, dilúvio, arca, 120 anos, ele pregando sobre arrependimento, arrependei-vos, e o povo zombando, e o povo não levando a sério. E aí o que acontece? Jesus vem, cumpre aquilo que havia dito, e o povo é exterminado. Ok? Então, Pedro ele vem com esses dois argumentos fortes. Ele diz assim, olha, já houve um juízo no mundo antigo. O mundo antigo já foi julgado. E o julgamento deles foi por água. Aí, ele traz, no versículo 7,
aquilo que eu falei que é um pouco mais complicado de entender no texto, porque a gente não consegue ter uma ideia se de alguma forma isto traz um pensamento literal. E eu ouvi muita gente, eu li alguns comentários bíblicos e eu fiquei com essa dúvida, mas eu quero ler para você para que a gente possa conversar sobre isso aqui. Aí preste atenção, vamos lá. Pela mesma palavra, que palavra? Qual é essa mesma palavra? A mesma palavra do dilúvio. Ok? Dilúvio, primeiro julgamento. Aí ele diz, foi pela palavra do Senhor que veio as águas sobre a terra. Ele diz, pela essa mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, para o dia do Senhor e para destruição dos ímpios. Então vamos tentar entender um pouquinho aqui. Pela mesma palavra, preste atenção, os céus. Veja que não é os céus, está no plural. O primeiro juízo veio sobre a terra. Esse segundo juízo virá sobre a terra, mas também. E qual é a ideia dos céus? A ideia dos céus é o céu que nós conseguimos contemplar, né? E a ideia do cosmo, da galáxia. Né? Essa seria a ideia dos dois céus. A gente entende que há três céus. Esse céu que nós contemplamos, o cosmo, a galáxia e o local da habitação do Senhor. Então ele diz que este julgamento, este segundo julgamento, essa segunda vinda de Jesus, ela afetará não só a terra como no primeiro, mas de alguma forma os céus, ou seja, o firmamento, os alicerces do cosmos, das galáxias, todos esses serão afetados. Todos eles serão afetados. Você ficou com medo, né? Mas mais uma vez eu volto. Não saia da live, não saia. Você vai dizer assim, já vou ficar com medo, vou sair. Não saia. Não saia da leitura. Mais uma vez eu quero dizer, a ideia é que isto acontecerá após arrebatamento. Você não vai estar mais aqui, você já vai estar de boa, em nome de Jesus, amém? Já vai estar lá no céu, de boa, só tranquilo, tá bom? Então vamos lá, olha o que ele fala aqui. Os céus e a terra, que agora existem, olha o que ele fala, estão reservados, guardados, já estão aqui como algo que vai acontecer. Ele diz, já está guardado, já está reservado para o fogo. Então, se a ideia do primeiro julgamento é água, e há uma promessa, a gente vê lá que Deus instituiu o arco, né? O arco que nós conhecemos como arco-íris, é como uma prova da aliança que Deus faz com o homem, que não exterminará mais o homem das águas. Não acontecerá novamente a ideia do dilúvio. Só que Pedro, de uma forma revelatória, ele diz que este segundo julgamento será por fogo. E esta ideia de fogo aparece três vezes somente neste capítulo. E aí ele diz assim, que os céus e a terra está reservado, né, para o fogo, guardados, olha, reservado, guardado para o dia do juízo.
para a destruição, preste atenção, de quem? Dos ímpios. Dos ímpios, dos escarnecedores, dos zombadores, daqueles que não conseguem ver que há um Criador, que há uma criação, que há um ser sobrenatural, um Deus todo-poderoso, para aqueles que rejeitaram, para aqueles que resolveram abrir mão. Então, a ideia de um ímpio é aquele que, de forma pessoal, resolveu abrir mão de Deus, né? Negou, virou as costas. Então a Bíblia diz que este momento são para essas pessoas. São para essas pessoas. Mas que maldade! Poxa, mas que Deus é esse? A gente vai ver já já que não é bem assim. Você está entendendo? O próprio Pedro, ele vai falar que Deus não quer que ninguém se perca. Não há prazer em Deus. Mas há uma opção. Há uma opção. Há uma opção. Pessoal, é uma coisa que a gente precisa sempre entender e compreender. Sabe? A palavra tem sido pregada. As pessoas têm um entendimento que existe um Deus. Se resolvem acreditar, escolher, decidir ter este Deus como verdadeiro, é uma opção. É uma opção. Né? Então Pedro está falando sobre isso aqui. Para os ímpios. Versículo 8. Preste atenção. Não esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Vou ler logo o 9 aqui. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com você. Preste atenção nisso. Não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha aqui, olha que texto formidável, que texto maravilhoso, porque traz a resposta para muitas coisas. Para muitas indagações, para muitos questionamentos, para muitas dúvidas. Primeira coisa que ele começa a falar é o seguinte, preste atenção, o tempo ele precisa ser entendido em duas perspectivas, a perspectiva do homem e a perspectiva de Deus. O tempo na perspectiva do homem é um tempo limitado. Já o tempo na perspectiva de Deus é um tempo eterno. Nós falamos sobre isso também, o Cronos e Kairos. Né? Esse tempo na perspectiva de Deus é o tempo que está sendo colocado aqui. E ele usa Salmo 90, verso 4, que diz assim, não esqueçam, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O que ele está querendo falar com isso? Que Deus vê um dia como 1000 anos, ou que 1000 anos é igual a um dia. Na verdade, o que ele está querendo dizer é que, na perspectiva de Deus, ele não vê esse espaçamento de dias, de segundo, minuto, de hora, dia, semana, mês, ano, década, século. Não, não. Deus, ele não tem um fim, ele é um eterno. E o tempo de Deus está dentro dessa eternidade. O meu tempo, o teu tempo, não é dentro dessa eternidade. O tempo de Deus é. Então, aquilo que parece ser longe, distante, demorado para mim, para Deus não tem diferença nenhuma, porque Ele é eterno. Ele existe desde sempre. O que é o eterno? É aquilo que sempre existiu, que nunca não foi criado e nunca deixará de existir. Se você tem 1000 anos, um milênio, 1000 anos, você tira um ano, você não vai ter mais 1000 anos. Você vai ter 999 anos. É o meu tempo, é o teu tempo.
Se no tempo de Deus, na eternidade, você tem 1000 anos e você tira 100 anos, vai haver diferença? Não, a eternidade vai continuar sendo eternidade. Na eternidade, você tirou 1000 anos, tem diferença? Não, é eternidade. Na eternidade, você tira 1 milhão de anos, tem alguma diferença? Não, continua sendo eternidade. E Deus é eterno. Então ele mostra, mostra na perspectiva de Deus que a visão de Deus é totalmente diferente em relação ao tempo. E aí ele vem com algo maravilhoso, porque ele diz assim, Deus não está demorando. Galera, vocês que estão achando aí que está demorando, vocês que estão achando aí que Deus está meio vagaroso, Gisele, Deus abençoe. Vocês que estão dizendo aí que Deus parece que está no ponto morto. Não, ele não está demorando a cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Agora preste atenção que ele diz, ao contrário. Por que a ele ainda não veio? Porque ele é paciente com vocês, paciente comigo, paciente com você. Não querendo que ninguém pereça, mas todos cheguem à possibilidade do arrependimento. Olha que maravilha, olha que tremendo. A ideia aqui é que, por nos amar, por amar ao homem, por querer que ninguém se perca e todos possam ter a possibilidade do arrependimento, ele usa paciência. Ele não está retardando, o que ele está fazendo é sendo longânimo. O que ele está fazendo é sendo misericordioso. A gente ouve muita gente falar, sabe? Eu vivia a minha vida totalmente sem Deus, eu vivia a minha vida totalmente sem me importar em querer de alguma forma andar, viver, seguir padrões que são bons para mim, que irão me fazer bem. E o principal, que são padrões de Deus, eu não me importava com o que fazia, com a forma. Para mim, Deus não tinha valor e significado nenhum. A gente ouve muita gente falar isso. Mas eu consegui compreender e ter um entendimento de Deus de uma forma diferente. Hoje eu tenho a visão em relação às coisas de Deus diferente. Hoje há muito mais valor, hoje há muito mais importância, hoje há significado. Hoje você entende isso, mas se Jesus tivesse voltado, se o juízo tivesse acontecido há um tempo atrás em que você ainda não tinha tido essa percepção, se a volta de Jesus, se o juízo de Deus fosse no tempo em que você ainda não tinha tido essa compreensão da importância de ter um Deus, de seguir um Deus, de servir um Deus, você entraria na perspectiva aqui daqueles que seriam julgados e condenados. Mas porque Deus é paciente contigo, é paciente comigo, Ele nos permitiu esperar conhecê-lo e nos arrependermos. Tudo bem? Ok? Vamos lá. Versículo 10. E aí ele diz, o dia do Senhor, porém, a gente falou isso na semana passada, virá como o ladrão. E a gente já falou sobre isso. Qual é a ideia do ladrão? Virá de surpresa. Quando a gente fala nessa perspectiva do ladrão, é sem avisar. Sem avisar. A gente até citou esse exemplo. Você sai na rua, você nunca imagina que naquele dia você vai ser... Você que já foi assaltado, né? Você saiu na rua e você não imaginou que naquele dia você fosse assaltado. Mas aconteceu. Então, quando Jesus diz assim, quando Pedro diz que a volta será como um ladrão, ele está falando que vai ser de surpresa.
As pessoas elas vão estar normal. O cara acordou. O Hernani Dias Lopes fala isso no livro. Ele diz: a pessoa vai acordar, ela vai tomar o banho dela, ela vai estar na rotina dela, ela vai tomar o café, vai levar o filho para a escola, vai para o trabalho, vai pegar engarrafamento. Ela não vai nunca imaginar que naquele dia será o dia do julgamento. Será pego de surpresa. Será como um ladrão. Aí ele volta novamente para aquele assunto do fogo. Vamos lá, galera. Para a gente encerrar. Tenho 15 minutos para encerrar. Aí ele diz assim, versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Aí olha aqui, novamente. Os céus, olha o plural, desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos, as obras, talvez na tua Bíblia esteja a obra, falando de construções, prédios, grandes estruturas. Ele diz assim, os elementos, as obras, as construções desaparecerão, serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudado. Talvez na tua Bíblia diz será queimado. Então o que ele está mais uma vez trazendo a ideia? De que é como se neste dia o julgamento será algo tão grandioso que as coisas elas deixarão de existir. É como se houvesse um grande fogo que queimará e derreterá as coisas. Eu vou lhe ser sincero. Eu não saberia dizer para você, e essa que é a minha dúvida, e aí você sabe que eu não tenho nenhum tipo de problema em falar acerca daquilo que não compreendi de maneira clara, mas alguns entendem que isso será de forma literal, né? Que haverá um grande fogo, que haverá um grande acontecimento onde as estruturas todas elas serão consumidas, queimadas. Outros entendem que isto que está falando é a representação da glória de Deus vindo, que as pessoas elas ficarão totalmente tomadas e aterrorizadas. E isto a gente vê acontecendo. Apocalipse fala sobre isso. Eu quero ler contigo aqui, só vou ler esse versículo, essa passagem, Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Fala, Cadinho. Versículo 12, que diz assim, no momento em que se abriu o sexto selo. Em outra hora a gente vai falar sobre esses selos. Ele diz assim, observei quando se abriu o sexto selo. Houve um grande terremoto. Vê que diz que houve um grande estrondo aqui, Pedro, ele diz que houve um grande estrondo. João diz que houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Preste atenção. E as estrelas dos céus caíram sobre a terra como figo verde cai da figueira quando sacudida pelo vento forte. O céu foi se recolher a um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas do lugar. Aí preste atenção. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos, os livres, se esconderam na caverna entre as rochas e as montanhas. E gritavam, montanhas e rochas, caiam sobre nós. Esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro.
pois chegou o grande dia da ira dele. Quem poderá suportar? O que João está falando aqui é exatamente esse acontecimento de Pedro. Que as pessoas, elas serão tomadas por um temor gigantesco, que nada mais é do que a mostra da glória de Deus, ao ponto deles quererem se esconder e falarem, seria melhor morrer do que estar vivendo este momento. Vocês estão compreendendo? Né? Então ele continua aqui. Ele, no versículo 10 ele falou que tudo seria desfeito pelo calor, que tudo seria desnudado, queimado. Aí versículo 11. Visto que tudo, olha aqui a palavra, será, preste atenção, assim desfeito, que tipo de é necessário que vocês sejam? Olha o que ele está falando aqui. Vivam de maneira santa, piedosa, esperando o dia do Senhor, apressando a sua vinda. Vou dar uma paradinha aqui. Preste atenção no que ele está falando. Ele diz, tudo será desfeito, ou seja, as coisas, o céu e a terra deixará de existir. Nessa perspectiva, a gente vai ver já já. Nessa perspectiva que a gente conhece. Aí o que ele diz aqui assim, e para mim e para você, o que eu e você precisamos fazer para não viver essa situação? É mais ou menos isso aqui que ele está falando. Ele diz assim, vivam de maneira santa, piedosa, esperando a vinda do Senhor e apressando a sua volta. Ele diz, como é que deve ser o meu procedimento? Eu preciso estar preparado. Eu preciso estar preparado. Então, como é a forma que eu preciso estar preparado? Ele diz, procurando viver de uma forma santa. E a gente entende, você sabe, a palavra santa significa separado. Não tem nada a ver com alguém que não comete erros, não tem a ideia da palavra, não traz o pensamento de alguém que em algum momento não pode ter uma ação, uma atitude equivocada, não é isso. A ideia é santo, separado, alguém que escolheu se separar para viver para Deus, para servir a Deus, para buscar agradá-lo. Então ele diz, tentem se separar, procurem estar atento acerca dos procedimentos de vocês, das ações, das atitudes morais de vocês e tenham piedade. E aí ele diz assim, e apressem a vinda do Senhor. E como é que a gente pode apressar a vinda de Deus então? A gente pode de alguma forma então fazer com que Jesus venha mais rápido, que o juízo, que Deus venha de uma forma mais rápida? Lógico. De que maneira? A palavra mostra, levando o evangelho, falando de Deus, mostrando as boas novas, falando do amor de Deus, falando do amor de Jesus, falando da missão de Jesus. Porque a Bíblia diz que quando, e aí a gente entende isso, Jesus fala sobre isso, quando o evangelho do reino for pregado aos quatro cantos, aí Jesus voltará. Jesus voltará. E a grande verdade é, por que a gente fala que a gente está nos últimos, podemos dizer assim, nos últimos tempos? Porque com o advento da internet, a palavra, a pregação, ela tem se propagado de uma forma muito mais rápida. Muito mais rápido. Para você ter uma ideia aqui, a gente num culto que a gente faz domingo, há uma média de 600, 700, 800 pessoas que são alcançadas, que visualizam, que recebem esta palavra. Uma leitura bíblica dessa, 400, 500 pessoas vão visualizar. E aí, preste atenção numa coisa. Você sempre me ouve falar,
Um escritor que eu li, agora me fugiu o nome, ele dizia o seguinte: o que me preocupa não é o que eu sei, o que eu não sei. O que me preocupa é aquilo que eu sei que eu não estou conseguindo. O que eu não sei, eu não vou poder ser cobrado, porque eu estou na ignorância. Mas a partir do momento que eu tenho o conhecimento, eu não posso mais alegar que eu não sabia disso. Então, quando nós entendemos acerca de Deus, quando nós entendemos acerca de Jesus, quando de alguma forma Ele nos é falado, Ele nos é revelado, nós não podemos dizer e trazer o argumento que nós não sabíamos, que nós não tínhamos esse entendimento, que nós não tínhamos a compreensão de reino, de juízo, de salvação. Então a gente não pode simplesmente vir e falar assim: não, eu não sabia. Olha, Senhor, eu nem sabia que tu existia. Eu não sabia que tu irias julgar. Eu não sabia que eu precisaria ter uma postura. Não existe isso. Não existe isso. Esse tipo de argumento, ele é pífio diante de Deus. Não haverá. Não haverá como a gente tentar trazer esta ideia. Ok? Então, de que maneira a gente pode apressar a volta de Jesus? Pregando o Evangelho. Pregando o Evangelho. Deixa eu ler rapidinho aqui um texto com você, Mateus 24:14, que diz assim, 24:14, deixa eu ver se é isso mesmo, só para não... E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, como testemunha em todas as nações. Então virá o fim. Você está vendo? Você está vendo essa condição? E este Evangelho do Reino, que Evangelho? O que ele está falando? Está falando dele, de Jesus, da salvação, da missão, daquilo que ele veio fazer na terra, da prova de amor, da cruz, da redenção. É isso. Ele diz que este Evangelho, essas boas novas, elas serão pregadas nos quatro cantos, em todo o mundo. Aí chegará o fim. Então, como é que, como diz aqui, nós podemos apressar a vinda dele? Pregando o Evangelho. É esta a única forma, a única maneira que Jesus virá. Amém? Aí ele continua: naqueles dias os céus sairão, os céus serão desfeitos pelo fogo. Olha novamente aqui o fogo. E os elementos se derreterão pelo calor. Novamente trazendo a ideia das construções, dos grandes edifícios, das grandes estruturas. É como se houvesse um grande derretimento por conta da glória de Deus, do fogo que virá naquele dia do juízo. Aí versículo 13, ele diz: todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Preste atenção nisso aqui, que é interessantíssimo. Você lembra que nós falamos quando nós estudamos em 2 Tessalonicenses capítulo 4, que aqueles que morreram, eles ressuscitariam em um novo corpo, um corpo incorruptível, a mesma pessoa, mas um corpo agora, preste atenção, sem a mancha do pecado. Você lembra disso? Por que ele seria incorruptível? Por que ele seria perfeito? Porque ele não teria mais a marca do pecado. Por que os céus e a terra serão destruídos? Porque assim como um corpo, o corruptível, ele se transformará em incorruptível, os céus e a terra se transformarão em novos céus e novas terras. Por quê? Porque a Bíblia diz também que os céus e a terra foram afetados pelo pecado. Então eles precisam ser transformados também. Olha que interessante isso. Deixa eu ver se esse texto aqui, para que eu possa ler com você sobre isso. Deixa eu só confirmar se é. Olha, Romanos 8:22 diz assim: sabemos que toda a natureza
natureza. Ele não está falando de homem. Ele não está falando mim, você, de mim, de você, não. Ele está falando da natureza. Na natureza. Céu, terra, tudo. Ele diz, geme até agora como em dores de parto. Por que a natureza sofre ainda? Por que a natureza se tornou imperfeita? Porque a ideia do pecado manchou não só o homem, mas manchou a terra. Manchou a terra, manchou o céu, manchou tudo. E aí ele diz que, Pedro está dizendo que haverá necessidade da destruição dessa terra e desse céu para que possa haver uma nova terra e um novo céu. Ok? Então é muito interessante isso que ele está falando aqui. Esperamos novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Onde tudo vai ser correto, onde tudo vai ser direito, onde tudo vai ser perfeito. Deixa eu correr, turma, que senão eu não vou a terminar. Versículo 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, aí olha aqui, empenhem-se. Enquanto eu e você esperamos a volta de Jesus, nós devemos nos empenhar. Quando a gente pensa sobre algo que exigirá meu empenho, o que vem na nossa mente? Que eu vou precisar me esforçar, que eu vou precisar me dedicar, que vai ser exigido algo de mim. Então ele diz assim, empenhem-se, vamos se empenhar para serem encontrados por Ele, por Deus, na sua volta, em paz, imaculado e inculpável. Então ele diz que eu preciso me esforçar, me empenhar, implantar força para que quando Jesus voltar, eu possa estar em paz, eu possa estar imaculado. Qual é a ideia de imaculado? Que não haja manchas, que não haja atitudes que sejam reprováveis em mim. Mas pastor, a gente não vai nunca conseguir, é por isso que ele está dizendo, empenhe-se, tentem, vamos lutar, vamos buscar melhorar, todo dia melhorar um pouco, é aquilo que a gente tem falado. Não tem quando estiver lá no céu. Nunca vai, não tem como. Mas vamos nos empenhar para a gente melhorar. Aí ele diz assim, para que a gente possa estar em paz, sem mácula, e que não haja culpa em nós, que a gente não venha ser... Versículo tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação. Olha que maravilha. Como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ou seja, ele cita Paulo, como Paulo mostrando que esta salvação para mim e para você. Hoje conhecemos a Deus, mas da forma como acreditamos ser algo que é correto, né? Mas em um tempo não nos importávamos com ele, não dávamos a ele a importância devida. Ele diz, essa paciência que ele teve comigo, com você, é igual, paciência igual salvação. E ele diz assim como Paulo ensinou. Aí ele diz, versículo 16, ele escreve da mesma forma nas suas cartas, falando nelas desse assunto. Que assunto? Salvação, volta de Jesus. Aí, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Meu irmão, pensa numa alegria que eu fiquei. Eu fiquei em paz quando eu li isso. Pedro, eu leio, eu digo, meu Deus do céu, o que esse cara está falando? Paulo, às vezes, ele dá uns negócios assim que a gente diz, meu Deus do céu. A gente que faz essas leituras lá na igreja, você vê, às vezes, rapaz, eu não sei que esse cara quer complicar demais a nossa vida. Ele traz alguns assuntos assim que
que geram muitas dúvidas, muitos questionamentos, muitos debates, embates, né? Mas Pedro, ele está dizendo que o que o cara escreve era difícil para ele, Pedro, entender. Imagine para mim, imagine para você, então fica em paz. Quando você lê e ficar com meio sem saber o que está, não se ache menor, não se ache pior. Lembre, nem Pedro entendia tudo que Paulo falava, né? Mas isso também não é desculpa para que você não busque e queira entender. Então ele diz assim, tem certas coisas que é difícil desse camarada entender que ele escreve, as quais, aí ele fala, os ignorantes distorcem, ó. Ou seja, ele diz, essa turma pega aquilo que aparentemente é difícil, contexto para usar em seu favor, distorcer, eles estão tirando do contexto para usar em seu favor, como também fazem as demais escrituras para a sua própria destruição. Versículo 17. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se, olha aqui, e aí termino aqui, porque ele termina com essa advertência, guardem-se. O que precisa ser guardado é que, primeiro, tem importância, tem valor e requer cuidado. Quando eu falo guarde, eu preciso ter cuidado. Ele diz guardem-se, acautelai-vos, tenham cautela, estejam atentos, ele diz assim. Guardem-se, acautelai-vos, para que não sejam levados pelo erro. Ou seja, a possibilidade de eu ser levado pelo erro, ela existe. A possibilidade de tu ser levada pelo erro existe. Se eu não estiver atento, se eu não estiver como é que eu posso falar? Vigilante, eu posso ser levado por uma doutrina dessa. E tem muita gente que, meu irmão, tem sido levado por essas doutrinas aí que não tem nada a ver, não tem nada a ver. E você quer ver uma doutrina que tem muita gente sendo levada? Pessoas que dizem que tiveram visões acerca da volta de Jesus. Ah, Jesus vai voltar tal dia, e eu fui para o monte, Deus me revelou lá que... Não, meu irmão, me desculpa, você me conhece, em relação a isso, eu não... Sabe? E aí o que acontece? Tem muita gente que se deixa levar, tem muita gente que, sabe, que se deixa influenciar por coisas que, sabe... Ah, porque houve uma nova revelação. Não existe nova revelação. Tudo que tem para ser revelado já está revelado na palavra. Sabe? Ah, Deus me deu uma nova visão acerca das Escrituras. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso. Não existe isso. Não existe. Então, ele diz assim, para que vocês não sejam levados por esses ensinos aqui, por esses erros de quem? Ele continua, daqueles que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Posso cair, você pode cair, se a gente for dar ouvidos, a gente pode então cair, é uma possibilidade. Aquele que está de pé, cuide para não cair. Então a gente sempre fala sobre isso, ok? E aí no versículo 18 eu acabo, ele diz assim, cresçam, porém. Aí ele termina me dando esse conselho, cresçam, porém, na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora, para sempre. Amém. Assim ele termina a carta dele.
E assim nós acabamos a nossa leitura. Eu encerro querendo passar para a igreja o seguinte. A segunda vinda de Cristo é fato, é um fato. Ela vai acontecer. A humanidade não poderá fugir disso. Mas ela precisa ser entendida em dois contextos, duas situações. A segunda vinda de Cristo, para aqueles que amam a Deus, deve ser tida, entendida e aguardada com expectativa e desejo. Porque será a consumação, será o auge, o apogeu, será o momento maravilhoso que eu e você viveremos. Então, este tempo da volta, da segunda volta, não deve ser pensado, temido ou idealizado como um tempo em que eu preciso temer. Não, não. A segunda vinda será um tempo de glória para nós. É bem verdade que existem linhas de pensamentos que divergem acerca de se a igreja irá passar pela grande tribulação ou não. Isso é um outro assunto que mais para frente a gente pode tentar conversar sobre isso. Mas independente de passar na grande tribulação ou não, a segunda vinda para mim e para você que amamos a Deus será um momento de glória. Amém? Mas para os zombadores, para os escarnecedores, para aqueles que não conseguiram compreender a ideia de Cristo numa concepção, numa conotação de salvação, de glória, de poder, para eles sim. Será um tempo de tormenta, será um tempo de muita dificuldade. É aquilo que nós lemos em Apocalipse. As pessoas tentarão fugir da glória de Deus, do juízo de Deus, e não vai dar. Não vai dar. E aí lembra que ele falou, não vai ter rei, não vai ter poder, não vai ter nação, não vai ter nada. Não vai ter como fugir. Então, que você possa se consolar com isso. Jesus vai voltar para buscar a mim e a você. Nós não viveremos e não passaremos isso que nós lemos agora, em nome de Jesus, e vamos viver no novo céu e numa nova terra que Ele vai preparar para nós. Amém? Então é isso, turminha. Eu espero que vocês tenham entendido a leitura. Ela não é uma leitura difícil, a não ser essa situação da ideia do fim do mundo de forma literal ou não acerca do fogo, né? Mas eu acredito que o contexto e o entendimento geral todos nós tivemos, tá bom? Eu encerro aqui, lembrando que domingo nós temos nosso culto, nosso encontro aqui, 19 horas, tá bom? Quero convidar você desde já. E eu falei isso no início da nossa transmissão, muito feliz, satisfeito. Hoje, tanto ontem quanto hoje, nós tivemos um dia bastante corrido, recolhendo e entregando, né? E hoje, entre cestas especiais e cestas de crianças e cestas para os irmãos, nós entregamos, salvo engano, 17 ou 18 cestas. E eu louvo a Deus por isso. Quero pedir que você
continue nos ajudando, continue contribuindo, é muito importante. Existem pelo menos mais umas 4 ou 5 famílias que ainda precisam receber, né? Além disso, da cesta, todos receberam uma forma de ovo que nós compramos. Eu quero mais uma vez agradecer ao líder do diaconato, nosso irmão Evandro, Vandinho, né? Deus abençoe, parceirão, ficou comigo hoje o dia todo, né? Então que Deus abençoe. Deus abençoe a todos e louvo a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concedeu. Vamos orar para encerrar. Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de ler a Tua Palavra, de entender um pouquinho mais sobre esse assunto tão maravilhoso, tão importante que é a Tua segunda vinda. Deus nos prepara, Deus muda, Deus, aquilo que precisa ser mudado, nos ajuda, nos fortalece, para que quando esse dia acontecer, estejamos prontos para subir contigo. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Turminha, Deus abençoe, obrigado mais uma vez pela companhia de vocês, por vocês estarem conosco aqui. Quarta-feira estaremos aqui falando mais uma vez sobre a volta de Cristo, se assim for da vontade de Deus, tá bom? Então um beijão para todos, uma boa em nome de Jesus. Paz.